No Brasil, muita gente quer escolher lado, quando não é raro que no fim das contas está todo mundo errado. Vamos falar sobre a absurda censura do STF, o desvio de função da AGU e a urgência de revogar a Lei de Segurança Nacional. E ainda, o break dos apps levanta o debate: qual é a raiz das más condições de trabalho? E 94% dos associados do Livres acham um fiasco a proposta de reforma tributária do governo. Hoje, com participações de Irapuan Santana, Daniel Coelho, Chicão Bulhões e Leonardo Regazzini, e ainda apresentando o líder Livres Gabriel Spalenza, veja agora o Livres Notícia. O Brasil não é mesmo para amadores, hein? Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do STF tomou mais uma decisão que é, no mínimo, controversa, né? Decidiu derrubar a conta do Twitter aí de uma série de personagens bolsonaristas que você sabe que a gente está muito longe de achar razoável a postura, são comportamentos no mínimo suspeitos, tem quem fala em uso de dinheiro público para campanhas de desinformação, o que é absurdo e criminoso, mas crime se pune com devido processo legal dentro da lei. A derrubada de contas do Twitter não é uma medida de responsabilização por algum crime ou algo do tipo, mas um impedimento de novas manifestações através desse veículo. Em outras palavras, é censura prévia, o que é vedado pela Constituição. Portanto, a decisão é absurdo. E o que chamou mais atenção foi a falta de fundamentação jurídica para justificar o ato de censura prévia, o que denota um desleixo por parte do ministro com esse princípio essencial da democracia liberal, que é a liberdade de expressão. Inclusive, vai contra a própria tradição do STF, que apesar de ter em seu histórico alguns abusos e decisões polêmicas, também costumava ter como limite claro a censura prévia. Por isso, essa decisão do Alexandre de Moraes é preocupante, especialmente em termos de precedente que se abre. Como no Brasil nada é absurdo bastante que não possa ficar ainda mais absurdo, no sábado nós também tivemos a Advocacia Geral da União atuando como advogados desses bolsonaristas. Vamos ver sobre tudo isso o comentário do consultor jurídico do Livres, agora oficialmente doutor em Direito Processual pelo ERJ, portanto, meus parabéns públicos aqui para o meu amigo Irapuan Santana. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender as contas dos bolsonaristas no Twitter e no Facebook foi bem ruim, porque viola muito a liberdade de expressão, né? Afinal de contas, as pessoas têm o direito de se expressar da maneira que melhor lhes aprouver, né? Então, eu acho que são redes sociais em que as pessoas colocam as suas opiniões ali e elas não podem ter esse direito, né, de se expressar, ser cerceado dessa forma, ainda mais no inquérito que nós sabemos que ele é completamente inconstitucional, apesar de ter tido aí a salvaguarda do plenário do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a ADI proposta pela Advocacia Geral da União também é outro absurdo jurídico, na medida em que eles não querem colocar uma discussão em tese, né? Eles querem, de fato, trazer ali uma proteção ao seu eleitorado, por assim dizer. Então, dois erros não fazem um acerto, né, no caso ali, e eu entendo também que é bem complicado. Na sexta-feira, essa questão também foi assunto de audiência pública promovida pelo Livres em parceria com o ITS sobre o combate a fake news. Em sua fala, o nosso associado deputado federal Daniel Coelho destacou a derrubada do Twitter do ex-deputado Roberto Jefferson, que é presidente nacional do PTB, e defendeu também a revogação da Lei de Segurança Nacional criada pela ditadura. É de uma iniciativa que tive ainda esse mês para nós revogarmos a Lei de Segurança Nacional, uma lei que foi criada no período de ditadura militar para perseguir por opinião e que está sendo usada no momento, às vezes pelo governo, às vezes pela oposição e quase sempre pelo STF, para poder perseguir. Independente de eu concordar com um jornalista ou não, eu não posso admitir que um jornalista tenha um perfil suspenso, que ele
que ele seja preso pela sua opinião. Independente de eu concordar com o que está dizendo o presidente do PTB, Roberto Jefferson, eu não posso concordar que seja bloqueada, como o Vinícius disse, a conta de um presidente de um partido político brasileiro, está com a conta cancelada nas redes sociais. Quer dizer, isso foge ao limite do que é o processo democrático. E nós temos que separar o que é o ataque à instituição do ponto de vista democrático e o que é a crítica. O ministro do STF ele pode ser criticado, assim como o presidente da República, assim como o deputado federal. Isso é democracia plena. Então, eu acho que com liberdade a gente combate fake news. Eu acho que qualquer regulamentação é extremamente perigosa e ela tende a ir para o caminho da censura. Além de Daniel Coelho, essa audiência pública contou com a participação dos deputados Vinícius Poit, do Novo, Felipe Rigoni, do PSB e Joyce Hausmann, do PSL, além de representantes do Facebook, do WhatsApp. Você pode conferir a íntegra da audiência aqui no canal, e outra dica boa aqui no canal sobre esse assunto todo é a live, o Livres ao Vivo, que nós fizemos com o jornalista Pedro Doria, com o jurista Adroaldo Catão e com o professor de filosofia Fabrício Pontin. Vale muito a pena conferir, está aqui no canal. Nesse fim de semana houve a segunda edição do Break dos Apps, o movimento de entregadores de aplicativo que pedem melhores condições de trabalho. Para falar sobre isso, é importante trazer uma informação que foi publicada pelo Ibope no fim da semana passada, entrevistou 1.000 trabalhadores dessa categoria em todo o Brasil e concluiu que 70% dos entregadores não querem assinar carteira de trabalho no regime da CLT. Essa informação é muito importante para dar o devido enquadramento nesse debate, já que tem muita gente por aí que quer falar em nome dos motoristas, manter a mente presa no século passado, mas a gente tem que olhar para frente, entender como é que funciona esse novo mercado e como é possível melhorar as condições de trabalho. E para isso a pergunta essencial é: qual é a causa desses problemas? Vamos ver a resposta do nosso associado da Bancada da Liberdade, deputado estadual, Chicão Bulhões. E quando a gente fala de precarização do emprego, a gente tem que ter muito cuidado. Porque o culpado da precarização não é o aplicativo. O culpado da precarização é a falta de investimento naquilo que é essencial. Como eu mencionei aqui, por exemplo, a educação. O emprego no Brasil sempre foi precário. O emprego que não é precário no Brasil é o emprego de alguns, é o emprego de uma elite. É o emprego de poucos, são os que têm acesso à educação. Quando a gente vê os aplicativos tendo um grande sucesso no Brasil, é porque eles estão gerando uma renda alternativa. Ser entregador de um aplicativo de alimentos, por exemplo, ou ser o motorista de um aplicativo de transporte, é uma oportunidade de geração de renda extra. Nunca foi pensado para ser um emprego. Não é uma relação de trabalho. Não tem assinatura de CLT. É uma oportunidade de geração de renda. E aqui a gente tem que reconhecer publicamente que é absolutamente legítimo e democrático que entregadores e motoristas se unam para discutir melhores condições dadas pelos próprios aplicativos. Isso é legítimo. O que a gente só não pode fazer é jogar todo mundo numa vala comum, como se os aplicativos fossem sinônimo necessariamente de precarização. A precarização vem de um ambiente social injusto, que não gera igualdade de oportunidades e que não concentra investimentos em quem mais precisa. Isso é a origem da precarização do emprego. Os aplicativos, a tecnologia, elas vêm para trazer alternativas, para evoluir, para entregar melhores serviços a quem precisa, ao cidadão, ao consumidor. Então, o que a gente precisa debater aqui nessa casa é como, de forma estrutural na sociedade, a gente evolui. Um dos assuntos mais importantes para uma agenda de aumento da produtividade da economia brasileira, como a gente sabe, é uma reforma tributária que seja capaz de simplificar a maluquice que é o sistema de cobrança de impostos no Brasil. Após o anúncio da proposta de reforma tributária do governo, o Livres, além de ter trazido aqui no Livros de Notícia a análise de alguns economistas, abriu uma consulta através do nosso aplicativo para ouvir a opinião dos associados do movimento sobre como a gente deve se posicionar nesse debate. O resultado, extremamente eloquente: 94% dos associados do Livres ficaram frustrados com a proposta de reforma tributária do governo, que foi classificada como pífia.
para os nossos associados, o apoio do Livres deve ser focado sobretudo na PEC 45, que já tramitava no Congresso e foi formulada pelo economista Bernard Api, do Centro Cidadania Fiscal. Em entrevista à TV Correio da Paraíba, o nosso conselheiro Leonardo Regazzini falou sobre as chances de avanço da reforma no Congresso Nacional. Acho que o Congresso tem tempo para avaliar essas propostas de emenda constitucional que estão tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. Eu, particularmente, como pesquisador da área, gosto muito dos dois projetos. Acho que eles são muito interessantes, eles trazem mudanças muito positivas para o nosso sistema tributário, mas, assim como eles são muito positivos, eles também vão acabar enfrentando muitas resistências na hora que a gente for discutir esse projeto no varejo, quer dizer, os detalhes que envolvem as mudanças contidas em cada um desses projetos. Então vai haver sim muita resistência de determinados setores, de determinados estados que podem ser um pouco mais prejudicados. Quando a gente promove mudanças tributárias, que tem como objetivo manter a carga no mesmo determinado nível, a carga tributária em um determinado nível, não vai dar para você manter a carga tributária em um determinado nível, todos os estados terem exatamente a mesma arrecadação, todos os setores pagarem exatamente a mesma coisa. Vai haver uma mudança aqui ou ali. E os setores prejudicados tendem a gritar alto. E isso torna a tramitação do projeto no Congresso muito difícil. Eu, particularmente, acredito que se o governo não comprar esse projeto, se o governo, o Poder Executivo, não colocar a caneta do presidente à disposição de garantir a aprovação e o envolvimento e empenho do Congresso Nacional nesse projeto, eu acho muito difícil que o Congresso consiga tocar e aprovar esses projetos ao longo dos próximos meses. Então, acredito que se o governo se envolver e lutar para que esse projeto seja aprovado no Congresso, a gente tem tempo para isso. Agora, sem envolvimento do governo, eu acho que vai ser muito difícil. A consulta sobre a reforma tributária foi a primeira de muitas consultas que vão entrar na rotina da nossa associação através do aplicativo Eu Sou Livres. Essa é uma importante ferramenta de participação política, que é também um experimento de inovação democrática do Livres para aproximar o associado da deliberação sobre a atuação do Livres em temas de grande importância para o futuro do Brasil. A gente acredita que a tecnologia mudou o mundo em várias áreas, tem que também começar a mudar o exercício da política brasileira e para isso a gente começa dando exemplos. Você pode participar efetivamente dessa experiência instalando o nosso aplicativo no seu celular. O link para download está disponível aqui na descrição do vídeo. E agora é aquela sessão para a gente conhecer os líderes livres por todo o Brasil. Hoje é a vez de Gabriel Spalenza, do Espírito Santo. Coordenador estadual do Livres aqui no Espírito Santo. Eu faço parte dos movimentos liberais desde 2015. Já passei tanto pela parte acadêmica quanto pela parte política e trabalho bastante na área de marketing, gestão de mídias sociais e agora um pouco mais na área de consultoria política. Quero dar mais as minhas contribuições, não só gerindo e auxiliando os outros associados e outros líderes livres aqui no estado, mas também contribuindo um pouco com as minhas experiências na política municipal e na gestão de mídias sociais. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite, no Livres ao Vivo, às 19 horas, vou conversar sobre os desafios da democracia brasileira com dois dos maiores cientistas políticos do país. O professor da UFPE, Marcos André Mello, colunista da Folha de São Paulo, e o professor do INSPER, Fernando Schiller, também colunista da Folha, conselheiro do Livres. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta, traz sempre para você os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.